casamento? Casar, Casar. casar, Casar. casar, Vamos casar. 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 casamento, Vamos casar. vamos Casamento. casar. Olá, como é que vocês estão? Bem-vindas e bem-vindos ao vosso podcast sobre casamentos. Eu sou a Rita e é sempre um prazer estar a falar para vocês. Sem qualquer experiência para podcasts, mas com muita vontade, algum conhecimento, vocês poderão avaliar. Temos feito conversas com pessoas relacionadas com o universo, a vida dos casamentos. Por isso, se vais casar este ano ou se te relacionas de alguma forma profissionalmente ou apaixonadamente com o universo dos casamentos, este podcast é para ti. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Fiquem então com a conversa desta semana. Olá, Cláudia, bem-vinda ao podcast sobre casamentos. É um prazer Olá. ter-te aqui para falar connosco e muito obrigada pela tua disponibilidade desde já. De nada, obrigada eu, Rita, pelo convite. Olha, eu gosto muito da tua voz, acho que tens uma voz super Muito obrigada. artística, que podia ser radiofónica ou televisiva e portanto, olha. Já me disseram, já me disseram. Então, olha, é de podcast, é o melhor que te consigo, é Muito o melhor que te obrigada, muito consigo obrigada. Estou a oferecer. sentir-me uma estrela. Mas gosto da tua voz e isto é no Instagram que me aparece e que te vejo falar, que te vejo e que te ouço e pronto, de vez em quando apareces e eu penso assim, olha que pertinente este reel que a Cláudia fez. Um dia destes tenho que a convidar para o podcast e estás na minha lista desde o início, até porque nós estávamos aqui a falar um bocadinho em off e tu vamos elucidar o nosso público, quem nos está a ouvir. Então, temos a sensação de que já fizemos algum trabalho, já coincidimos em algum trabalho, mas eu tenho a ideia que já ouço o teu nome relacionado com maquilhagem de casamentos há muitos anos, pelo menos desde que eu estou na área dos casamentos, que pelo menos há 12 anos. Será? Elucida-nos e diz-nos Sim, como é que isto começou e exatamente o que é que fazes. bem, eu já estou na área dos casamentos há pelo menos 16 anos. Pois. Por aí, certamente. Já lá andavas quando eu cheguei. Já fazia algumas coisitas. Portanto, isto começou tudo, eu não vou dizer por acaso, porque foi algo que eu sempre quis trabalhar na área da maquilhagem. A minha área de formação base é estética. Um, eu sempre quis maquilhagem, mas para quem não sabe, eu não sou da cidade grande, eu não sou de Vila Nova de Gaia, eu não sou do Porto, então as coisas não estavam e não eram assim tão fácil acesso. Então, naquela altura, isto mais ou menos há uns 18 anos atrás, não vamos falar em números, senão depois as pessoas começam a fazer conta. Portanto, o que é que. Há 18, não, se calhar há mais. Provavelmente há mais, sim, há mais. Tínhamos que fazer escolhas, não é? E a dada altura, bem, comecei a fazer escolhas. Eu gostava muito da área da beleza, então eu tinha que pensar em algo que me colocasse próxima da maquilhagem. Uhum, Então, a área que mais me colocava próxima da maquilhagem era, na altura, a estética uhum, que tinha ali uma componente, estava ali ligada, e tal, esteticistas trabalham e tal, faziam ali qualquer coisa. Então eu terminei o secundário, entrei no Centro Nacional de Estética, fiz o curso, entretanto comecei a estagiar e tal, e mal terminei o curso, eu tinha, na minha cabeça, tinha como objetivo fazer logo o curso de maquiagem profissional. Havia muito, muito pouca coisa na altura, e tínhamos que ir para o Porto, não é? uhum. E eu não sou do Porto, para quem não sabe, eu sou de Oliveira das Meias, que Ok, é isso, boa. pertence ao distrito de Aveiro, nem sequer pertence ao Porto, apesar de estar ali mais ou menos no meio No das duas, meio. da mesma distância. Mas nós tinha que ir para o Porto, então era uma aventura, ir para o Porto Uhum, era uma aventura. Pronto, e começou tudo aí, aos pouquinhos, sempre com a noção de que, pronto, maquilhagem nunca na vida ia ser uma profissão. uhum, Mas na altura, efetivamente, as noivas estavam a começar a recorrer a profissionais que na altura eram as esteticistas, uhum. que também estavam na altura a começar a especializarem-se, a fazer ali alguns cursos.
Ora, em Oliveira das Meias isso não existia, por isso simplesmente não existia, era novidade e eu sei que fui certamente, se não fui a primeira, fui das primeiras e fui certamente a primeira a levar as coisas mesmo para a frente. Uhum, Hum, e pronto, entretanto, lembro-me perfeitamente de ter surgido a primeira noiva num centro de estética, ou numa clínica de uhum. onde eu trabalhava. Eu acho que já tinha terminado ou estava a fazer o primeiro curso profissional, então eu estava plenamente ali com tudo direitinho, certinho, eu tinha ali a teórica toda, tudo certinho, mortinha para pôr tudo ali em prática. Enfim, com a minha mala de alumínio. E pronto, e a partir daí, de facto, as coisas foram crescendo. Como eu costumo dizer, tudo era mato na altura, Uhum. a Que nível de vocês tinham casamento, que noivas, desbravar, não é? Claro, não estava completamente. tudo, não E, era dado de facto, como a nível agora. de casamentos, era tudo uma novidade. Então foi uma área que se foi explorando. Eu falo por mim, foi uma área que eu explorei muito. E então na minha zona não existia absolutamente nada, e não é nada daquilo que é hoje, nada Exato. daquilo que é hoje. E pronto, e as coisas foram-se proporcionando. Eu fui fazendo mais formação. Entretanto, eu fui formadora na área da estética também. Uhum, Fui fazendo mais formação, as coisas foram crescendo, a dada altura comecei a ter que fazer escolhas e quando dei por mim, estava efetivamente a trabalhar só uhum, com a maquilhagem. E efetivamente fui crescendo no setor das noivas, não era uma intenção, mas também rapidamente percebi que o que eu queria realmente era trabalhar com a parte de beleza, com a parte social, com a parte de atendimento. uhum, uhum. Pronto, e as noivas foram-se desenvolvendo, a coisa foi-se proporcionando e pronto, E e é porque havia realmente. espaço, não é? Era Sim, preciso sim, sim, também. sim. Lá está, era Até tudo, era porque novidade. tu própria disseste, e eu acho que isto é um ponto interessante para tocarmos aqui, visto que tens esta experiência e estes anos relacionado com o setor dos casamentos, que é a primeira noiva que te apareceu, tu disseste que foi num centro de estética. E efetivamente, eu também, quando comecei a fazer reportagem, fotografia de casamentos, a maioria das noivas ia maquilhar-se a algum lado. E ou era num centro de estética, ou era na cabeleireira que tinha uma maquilhadora, ou era a própria cabeleireira que maquilhava. Mas não demorou muito tempo. Eu acho que quando entrei em 2011, isto estava a começar a transitar assim à grande, vá, e eu sinto que nos meus primeiros 2, 3 anos mudou radicalmente e passou a haver a maquilhadora profissional, ou seja, já não era alguém que fazia uma maquilhagem, que tinha outra formação e fazia uma maquilhagem, ou seja, qual fosse relacionada com estética, mas passaram a haver efetivamente as maquilhadoras profissionais e as maquilhadoras passaram a deslocar-se também à casa da noiva. Como é que tu estás a atuar neste sentido? Como é que é quando fazes noivas? Como é que é ideal para ti? Não há certos nem errados? Como é que tu achas que Sim, funciona não há melhor? certos nem errados, mas já essa primeira noiva, ela já foi ao domicílio. Ah, ok, Portanto, eu já trouxe todo esse conceito ok. realmente do atendimento de noiva, que é um atendimento mais personalizado, porque não é Exato, só fazer a maquilhagem, não é? As pessoas, há sempre esta polémica à volta do porquê que a maquilhagem de noiva não é a maquilhagem de noiva que é mais cara, é um serviço que inclui uma série de exato. passos, de fases, de processos. E então, essa primeira noiva ela já foi ao domicílio, a prova foi no espaço, então eu lembro-me que era a novidade, né? Eu lembro-me que até foi na altura a minha patroa que me foi levar, porque aquilo era um serviço, obviamente, era prestado pelo espaço, né? E Certo. então eu lembro-me de eu explicar como é que era tudo e tal, portanto, trouxe ali o conceito, e eu lembro perfeitamente dela me levar no dia com o material todo para fazer a maquilhagem no dia. Uhum, E efetivamente eu acho que esse é o conceito que faz mais sentido. Óbvio que uhum, eu sei e tenho formando as minhas, tenho alunas minhas que às vezes prestam esse tipo de serviço nos seus espaços, não é tão uhum, comum hoje em dia, uhum, não há tanta procura nesse sentido, porque eu acho que faz sentido sim que a noiva esteja descansada no seu espaço, em casa, no hotel, onde for, e que não uhum, tenha que sair para nada. Acho que é um risco, e é uma coisa que eu digo sempre às minhas noivas. hum,
principalmente neste caso eu falo relativamente ao outro serviço, não é? Que é aquele que eu não faço, que é cabelo, eu digo sempre que é um risco eu não vou ter que sair de onde está no dia para fazer o que quer que seja, portanto é muito mais segura que tudo venha até ela, portanto é um dia especial, é um dia em que ela deve estar realmente descansada, tranquila, e Óbvio. é possível ter tudo com ela. Eu trabalho dessa forma. hum, Vou ser sincera, também nunca tive ninguém a pedir-me o serviço no espaço. Uhum, Realmente não é esse o meu conceito, as pessoas também não uhum. conhecem o trabalho dessa Exato, claro. forma, mas é óbvio que é algo que é possível, mas lá está, eu acho que depois já deixa de ser um bocadinho, já deixa de estar um bocadinho dentro daquilo que é a vibe do dia, não é? Uhum. As Sim, noivas. mas já disseste tudo e eu concordo. Já houve aqui outras conversas no podcast relacionadas com isso, das viagens e das deslocações Claro, e da sim, sim, quantidade de fornecedores por quem a noiva poderá ter que passar até à hora da cerimónia ou até à hora de encontrar o noivo, e quanto mais descansada, ou a noiva, né? Ou a claro. outra Depois noiva. as noivas também querem, as noivas e os fotógrafos, não é? Depois também Claro. gostam um bocadinho daqueles registros ali, um bocadinho do making of e tal, e é sempre Sim, interessante ver é, um mas que bocadinho. esteja o mais descansada Claro. possível, faz todo sentido e concordo contigo nesse sentido. Mas Diz-me uma óbvio, desculpa, coisa. deixa-me Diz, só diz. acrescentar. Mas óbvio que seria, e é isso que eu acho que também é importante frisar, seria muito mais fácil para nós e muito mais simples. Que vocês estivessem num Teríamos local todo o só nosso e o material à cliente é que. disposição, teríamos todas as condições, teríamos tudo reunido. E é isso que é muito importante que as pessoas valorizem, que as noivas Uhum, valorizem. Quando um profissional se desloca a um espaço onde elas estão uhum, para prestar determinado serviço, e agora vamos uhum. falar da parte da maquilhagem, que é as condições que eu conheço e que sei que são Claro. necessárias, nós nunca sabemos para onde vamos, entre aspas, Uhum, nunca sabemos o que é que vamos encontrar, as uhum. condições que vamos encontrar, e então hoje em dia nós vamos munidos de tudo e mais alguma coisa para Certíssimo. tentarmos criar ao máximo as condições Uhum. que necessitamos para conseguir prestar o serviço. Então, há um esforço adicional muito maior, nesse sentido. Portanto, mais uma vez eu volto a frisar, não é a maquilhagem, é tudo aquilo que envolve o serviço em si. Já disseste aqui imensas coisas que eu fui tomando nota, e que são tudo questões que eu acho super pertinentes e das quais quero explorar contigo. E tocaste agora aí nessa parte de toda a parafernália e material e equipamento e itens necessários para o bom resultado do teu trabalho. E eu vi que tens um reel no teu Instagram que fala sobre isso precisamente e que são as recomendações que tu consegues dar, o mínimo que consegues pedir às tuas noivas que tenham disponível ou que te deem acesso para quando chegas ao local para fazer o trabalho. Nomeadamente uma mesa para pousar o material, a luz disponível, uma janela grande. Queres falar sobre isso? Queres nos dar assim os Sim, requisitos podemos. mínimos para quem nos está a Podemos, ouvir? podemos falar um bocadinho. É óbvio que, mais uma vez, nós nunca sabemos para onde é que vamos e óbvio que há coisas que não dá para controlar. Não é possível? Mas aquilo que é o mínimo e aquilo que normalmente nós pedimos e aquilo que normalmente eu também oriento os profissionais, porque eu sinto muitos profissionais às vezes ficam, eu tenho muita gente que me diz, posso dizer, que me diz que fica muitas vezes com receio, com medo de pedir o mínimo. O que é o Uhum. mínimo? O mínimo é, obviamente que se eu vou à casa de alguém, obviamente Estás a eu dizer vou que iniciar. quem tem medo de pedir o mínimo são colegas, são pares, Não, não é? neste caso, alunas, que eu sou formadora, Exatamente. peço desculpa, devia ter referenciado. Não, não, nós A já minha- percebemos, mas eu já tinha percebido que és formadora e quero-te fazer perguntas também sobre isso. Mas as tuas alunas, não é? Que trabalham como tu. sim, exatamente, e quando nós estamos muitas vezes no contexto de trabalho com noivas, uma das questões que, por exemplo, que mais abordam quando nós trabalhamos essa questão é que muitas vezes dizem que têm receio de pedir. De falar Hum, sobre o que é o mínimo. O que é o mínimo? O mínimo, nós estamos a falar de eu vou à casa de alguém para prestar um serviço.
Ora, eu não consigo trazer, não é, o ateliê, o estúdio, o que for, o meu espaço às costas. Uhum, Portanto, eu vou levar, né, e nós hoje em dia já levamos muito. Eu preciso de uma mesa, uma bancada, algo de apoio para eu conseguir colocar o meu material que vai em sacas, em malas, absolutamente empacotado, de dentro de necessários, todo arrumado, que eu chego, eu preciso de abrir e expor para que ele esteja todo exposto. Eu no meu uhum, espaço, eu sei onde ele está. uhum, Se eu vou para outro sítio, eu não sei. Quanto mais ele estiver exposto, mais rápido é sempre que eu precisar de qualquer coisa. claro. Preciso de um espaço com boa iluminação, ou seja, onde hajam janelas, vitrais, onde esteja a entrar luminosidade. Uhum, Claridade, vamos dizer assim, claridade. E eu já não digo cadeira, porque, por exemplo, eu ando com a minha cadeira, porque eu preciso de uhum, uma cadeira regulada à minha altura, porque eu já tenho uma hérnia, já tenho quistes na lombar, já tenho uma série de coisas, já não posso facilitar. uhum, Então, antes eu pedia uma cadeira e quando não resultava, pedia umas almofadas e ia ajustando. Neste momento já não posso facilitar mesmo. Mas uhum, seria isso, uma cadeira, mesa e o espaço com luz. uhum. E um Sabes que no espaço. outro dia fui fazer um casamento em que a noiva se estava a vestir numa quinta e a quinta era rústica e o quarto, a sala que lhe foi destinada para se arranjar, não tinha luz natural nenhuma, era tudo em pedra, ok? Sem janelas, sem nada, uma porta. E as maquilhadoras, e estava uma equipa de maquilhagem e cabelo, elas levaram, porque Sim, a noiva, precisamente, ou elas fizeram a pergunta e fizeram a tal recomendação, ou a noiva teve o cuidado de o fazer, avisar que não havia qualquer luz disponível e elas foram munidas de toda a exatamente. iluminação. E quando muitas vezes isso Mas ou isto o espaço pressupõe que não houve o tem, cuidado de alguém, não é? claro, Houve o cuidado de exatamente. alguém e que se falou Sim. sobre Ou isto. até porque, imagina, pode acontecer nós chegarmos, acontece-me algumas vezes, eu posso chegar e não ter luminosidade porque estão nuvens, porque é Está muito bem? cedo, Uhum, porque é um horário, né, em que ainda não temos essa luminosidade. Ainda este ano me aconteceu algumas vezes. uhum, E estávamos num sítio onde havia janelas, mas a luz não era suficiente. Obviamente, ring light, como eu costumo dizer, sempre na mala do carro. claro, Então é mais um extra, em que eu só tiro se realmente, eu posso dizer que normalmente eu só vou buscá-lo se chegar ao espaço e perceber que não preciso, ou seja, não vou mais exatamente. carregada Claro, ainda está lá desnecessariamente. disponível para quando Ou seja, é uma precisas. série de coisas que nós vamos levando extra, 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 caso seja necessário. E eu sei de pessoas, Uhum. posso dizer, eu sei de pessoas que levam mesas. Não, ok. Uhum, Eu não consigo, eu já uhum. sou pequena, eu tenho, não consigo. Eu Eu já já não tenho vi, estrutura. assim, nesse sentido, já vi levarem um espelho com luzes à volta, assim, Ah, isso, uma já, coisa já, já, assim. já estamos a entrar num patamar de... Não, é o Esse do mais muito, elaborado que já vi, para te muito, dizer. muito, E muito, isso e vi muito, muito. levarem cadeira para a noiva estar sentada. Uma cadeira em que a Eu levo noiva está cadeira. sentada, mas é para ti. Não é para mim, é para a noiva. Ah, é para a Ou noiva, seja, que é para tu para a noiva, ficares, as pessoas, para não teres que exatamente, te as pessoas, baixar. Ok, é isso exatamente, também não, já vi. isso não acontece, não acontece mais Portanto, porque eu não posso. exatamente, a noiva está à altura da tua Exatamente, ela mão, está que é para tu regulada à minha estás. altura, porque eu estou de pé, né? Ela está regulada à minha altura, ela ou as pessoas que eventualmente Precisamente. se maquilhar mais alguém, porque não, neste momento já não dá, já não posso Claro que estar. sim. E até mesmo é uma cadeira, pelo que eu conheço da cadeira, é bastante confortável. É tipo as cadeiras de realizador, mas em ponto Eu não alto, trabalho com né? esse tipo de cadeira de Ok, realizador. ok. Tem braços e a mim não, Incomoda-te o braço. eu não consigo Mas às chegar vezes tanto. a noiva está Há num outras, banco, numa cadeira há de outras, pode-se pôr uma luzinha. almofada, há outras. Pois, ok. Eu recomendo muito, ainda no outro dia deixei o link e muita gente usa. Também é uma aí do IKEA, que é uma que abre e fecha, não tem Ok, braços, consegue circular facilmente à volta da cliente e acaba por ser mais fácil. Tem duas alturas para quem for mais baixo, ok. para quem tiver até 1,60 m, que é o meu caso. Existe Uhum, uma que tem o assento até de 63 centímetros e depois existe outra que tem a altura de 74 centímetros de assento, que eu recomendo para quem for mais alto. E normalmente, pronto, ultimamente essas têm sido as opções dos uhum. maquilhadores. Não é tão fácil, pronto, de transportar, mas é mais fácil, pronto, a nível de ergonomia para trabalho. Facilmente se coloca uma almofada nas costas, no assento, Claro, se eu claro. quiser, porque ela Já madeira. deixamos aqui algumas dicas boas, tanto para Cadeira noivas, de cozinha do IKEA. tanto para noivas como para maquilhadoras, que é
conversarem sobre as Sim, isso é condições. extremamente importante. Uhum, Conversarem na prova, explicarem o que é necessário. Óbvio, há sítios que nós não vamos sempre, não vamos controlar, mas, por exemplo, ainda este fim de semana estivemos no hotel, o hotel indicou a sala que normalmente é perfeita à preparação das noivas, que é uma sala que tem mesas, que tem luminosidade e muito mais prática do que os quartos. Portanto, é sempre muito importante conversar com as noivas antes e é importante que as noivas ouçam as recomendações que nós claro, damos. dos seus Eu costumo fornecedores. dizer muitas vezes assim: se eu tiver alguém, um senhor que vem à minha casa fazer uma prestação num serviço de qualquer Uhum, coisa, uhum, se ele me disser, olha, eu preciso de um balde, de uma vassoura, de qualquer coisa, eu vou imediatamente providenciar para claro, ajudar o senhor naquilo que ele puder, porque é normal, ele não consegue vir com tudo. Então, às vezes eu sinto que algumas pessoas, que é normal, há sempre muita ansiedade, às vezes passa assim ao lado algumas das recomendações e dos pedidos que nós fazemos, que não são assim tão difíceis de providenciar e que efetivamente são muito importantes para que depois decorra tudo da melhor forma possível, porque nós queremos uma noiva fantástica, maravilhosa, mas efetivamente um profissional precisa de condições para trabalhar. Então, se trabalharmos todos em equipa, não tem bora. como. Bom, vamos passar aqui a outro tema que tem a ver também com estética, mas aqui é outro serviço, outro fornecedor, que é, ou fornecedora, cabelo. Tu só fazes maquilhagem, Eu certo? não faço maquiagem. Pronto. E como é que é? E vamos contar aí as tuas dores, as tuas Uhum. mágoas, os teus lamentos. Quem te deve um pedido de desculpas? Estou a brincar Algum- contigo. Algumas noivas, porque eu avisei. Estou a Não. brincar, mas em relação a cabelos, tu gostas de trabalhar em. É fácil, é-te fácil trabalhar em simultâneo? Preferes Não, separar os simultâneo, serviços? ao mesmo tempo é impossível, porque eu Ok. estou numa posição, o colega precisa de estar noutra. Em relação aos cabelos, há sempre esta questão. E cada vez mais, à medida que nós também vamos ganhando experiência, né, nós vamos aprendendo e vamos também tentando prevenir. Uma das coisas que eu cada vez mais tenho feito e também tenho tentado explicar também aos profissionais que formo para que, não é, cada vez mais sigamos o mesmo padrão, para que tudo seja mais fácil. Nem toda a gente trabalha da mesma forma. Claro. Pronto, nós sabemos que acontece. Mas é muito importante que as pessoas percebam que quando nós estamos a preparar uma noiva, e se eu estou a fazer um serviço e outro colega está a fazer outro, nós, independentemente de eu ter uma ligação com ele ou não, é um trabalho de equipa. Uhum. E se é um trabalho de equipa, eu não posso esquecer, assim como quando eu estou a maquiar a noiva, eu sei que a seguir vem a fotografia, eu tenho que me preocupar com a fotografia. Eu tento ao máximo, aliás, eu tento, de facto, e não o faço, eu não entro no horário do colega que está a seguir. Eu tenho a Uhum. preocupação de saber a que horas é que a noiva tem que Isso. estar pronta para a fotografia, para eu cumprir o meu timing, para eu lhe dar a informação de a que horas é que eu preciso de iniciar, para que àquela hora a noiva esteja tecnicamente pronta, para que quando o fotógrafo chegar, possamos fazer de conta, como eu costumo dizer, para o fotógrafo fazer os registros que tem a fazer ali do making of e depois eu entrego a noiva e ele vai trabalhar com a noiva à vontade. O que é que nós sentimos? E agora acho que posso falar assim. Hum. Há sempre muito esta questão de o cabelo e maquilhagem, quando estão separados, Uhum. a não ser que sejam pessoas que se conhecem, fornecedores que se conhecem, há sempre muito esta questão dos atrasos das noivas Uhum. relativamente ao Uhum. cabelo. E por isso é que também há muitos profissionais que lá está, depois acabam por juntar os dois serviços. Uhum. Não é o meu caso, não tenho particular interesse por cabelos e não o vou fazer. Uhum. Mas acho que tem que haver um bocadinho mais essa atenção. Por isso é que quando nós estamos a conversar com as noivas, e por exemplo, quando faço reservas com noivas e estou a tentar explicar o alinhamento dos horários, eu explico que para eu conseguir efetivamente deixar a minha noiva pronta, com o rigor, com a exigência que o meu trabalho tem, que eu quero que tenha, eu preciso daquele timing. A partir do momento em que me tiram tempo do meu timing, eu já não vou conseguir apresentar o mesmo trabalho. É óbvio, quando entram no meu timing, é porque na maioria das vezes eu tenho uma noiva que está atrasada. Porquê? Porque se está a fazer o cabelo. Nós estamos a Certo. falar de uma conversa que é tida com muitos meses de antecedência. Uhum. São informações que são recolhidas com muitos meses de antecedência. Eu costumo dizer,
algo que é organizado com tanto tempo de antecedência não tem por que correr mal, ou É não certo. haveria. Uhum, E acho que muitas vezes acaba por acontecer, obviamente estou a generalizar, não é assim uhum. com todos os profissionais, Estamos a mas há, falar do pior cenário, não é? Ou de óbvio, um às cenário vezes há um não excesso de favorável. confiança, às vezes há um excesso de confiança por parte de alguns fornecedores, hum, do Cadelo, ou às vezes, eu não sei, há ali uma falha de comunicação, e sinto que às vezes estão ali um bocadinho a borrifar-se Uhum, para quem está a seguir. uhum. E isto não pode acontecer, por Eu isso é que, percebo-te, porque eu, enquanto fotógrafa, eu estou a seguir a ti, claro, claro, não e é? depois as Sou o serviço a maquiladoras é que têm seguir. sempre a fama de estar atrasadas. É os serviços que vieram antes, sim, Porque depois eu é um percebo. comboio, uma coisa empurra a E outra, empurra a exatamente, outra. é como quando nós chegamos a uma consulta e estamos uma hora à espera para ser atendidos numa consulta, Exatamente. é porque E vai provavelmente empurrando o outro, e vai as empurrando o pessoas outro. foram chegando atrasadas não é? E o Então, médico. acho que uma coisa que é reservada com tanto tempo, por exemplo, é uma coisa que eu tento que as pessoas entendam. Nós somos fornecedores, nós, por exemplo, nós, maquilhadores, obviamente estou a falar do meu serviço. Nós não vamos à agenda e cortamos o dia. Uhum, Isto é uma coisa que é importante uhum. que as noivas percebam. Pois, provavelmente tens outro serviço a seguir que já Eu, quando atrasou. faço uma reserva, e muitas pessoas ficam um bocadinho, não percebem muito bem o porquê de, cada vez mais, nós precisarmos de orientar o alinhamento ali do horário da reserva. Porque eu Claro. não sou, por exemplo, um fotógrafo que Que vai reserva o cortar dia o para dia, aquilo. reserva o Claro, dia. claro. Então é muito comum elas fazerem reservas, pronto, depois mais para a frente nós vemos. Não, não mais para a frente não vemos, porque Tem que nós ficar precisamos logo para tu saberes saber, quantos serviços eu podes preciso, agendar para aquele dia. exatamente, Claro. porque Mas eu isto posso. sabes que depois acaba por atrasa na fotografia, eu fico com menos tempo para fazer aquilo Claro, que e o vosso dia prometi fica, obviamente, entregar, deve né? Se eu influenciar prometo. certamente o vosso dia, claro. Exatamente. Claro. E depois, imagina que estamos numa igreja, quando é com celebrantes, que agora também se usa muito, é mais flexível um bocado. Mas quando chegamos à igreja ou a um casamento civil, há alguém que ficou lá à espera e que está à espera também e que se calhar também Exatamente, tem outro serviço, e isto acontece muitas vezes nas claro. igrejas, mas eu tenho outro casamento a seguir, já está o Claro. padre a bater mal, a Então, mandar toda a gente embora, exatamente. porque Então, tem o outro primeiro casamento a seguir, fornecedor com claro, que e é elas estão, aqui, que geralmente é o cabelo, é o mais importante e é mesmo importante que cumpra os horários. É mesmo importante. Óbvio que às vezes não é assim, às vezes não é o primeiro, ou às vezes é a mesma pessoa e troca, isso não interessa. Mas é mesmo importante que as coisas sejam levadas a sério, que as noivas, quando estão a organizar as coisas, quando estão a fazer as reservas com algum tempo de antecedência, nós estamos a alinhar as coisas com elas e estamos a explicar que os horários têm que ser assim, que se nós precisamos começar às X horas, convém dar esta informação ao cabeleireiro, que convém que fique pronto exatamente. Eu até tinha Y. aqui referenciado também essa questão, horários, já tocamos aí, ótimo, Uhum. de como é que comunicas e o quão importante é sincronizar e estabelecer horários e timings. Tu sabes o tempo que precisas para aquela noiva, dás-lhe o tempo que começas para estar pronta àquela hora e, portanto, convém que as pessoas que vão antes de ti respeitem e façam todos o mesmo serviço. Agora tenho uma Exatamente. pergunta mais difícil, aqui uma dor muito grande e eu gostava de ouvir a tua explicação, até porque isto também é uma questão que de certa forma passa pela fotografia e eu acho que passa por muitos trabalhos que são criativos de alguma forma e que envolvem criatividade, que é, e tu já falaste levemente sobre isso, porque que a maquilhagem de noiva é mais cara A do que pergunta uma mais maquilhagem cara. social. E eu vou-te contar uma história. E vou contar a toda a gente que nos está a ouvir. Não dizendo quem me contou, nem em que circunstâncias, mas alguém, uma cabeleireira, contou-me aqui há muito pouco tempo, acho que está um mês, que foi chamada para uma maquilhagem social, era um aniversário. Pelos vistos, muitos outros fornecedores foram chamados para um Uhum. aniversário e quando chegaram todos à quinta para fazer o aniversário, afinal vamos casar, não era um aniversário, era um Uhum. casamento. E que a cabeleireira que me contou isto ficou naquela, não sabia bem, fui a primeira, apanhada de surpresa, mas que a maquilhadora, pelos vistos, foi a pessoa que mais que ela apanhou a seguir, que mais se ofendeu com a situação, etc. Não faço ideia o que é que aconteceu ao fotógrafo ou à fotógrafa, não sei quem era, mas a questão aqui que a noiva, que de repente era aniversariante, mas passou a noiva, que coloca é, mas qual é a diferença?
eu vou-lhe pagar uma maquilhagem social, você faz-me uma maquilhagem social. E a maquilhadora dizia, mas não é, as coisas não são assim. Primeiro, obviamente, partimos do princípio que só o querer enganar as pessoas já é mau. Mesmo que não houvesse diferença de Claro. preço, mesmo que não houvesse diferença de materiais, que não houvesse uma preparação diferente, pronto. Só o pressuposto de querer enganar alguém já é muito, muitíssimo mau, já é péssimo. E eu já nem acreditava que eu até achei que isto era uma história dos anos 90, ou Isto até no Brasil é muito comum. é, Pelo que eu pronto. vejo, Eu é. até Agora, achei está que a isto começar a já nem acontecer aqui também. acontecia. Isto já nem acontecia. Bem, isto foi muito recente, contaram-me isto, eu fiquei pasmada, né? Fiquei mesmo de boca aberta, eu não estava a acreditar. Eu não sei como é que eu reagia se me acontecesse isto a mim enquanto fotógrafa. Não sei. Eu tenho no meu contrato, tenho contrato e tenho lá escrito que é uma celebração de casamento. Quando é um aniversário, está escrito que é um aniversário, ou seja qual for o evento, e portanto, de certa forma, estou prevenida. Mas eu acredito que para uma cabeleireira e uma maquilhadora que possa ser bastante difícil. Fala um bocadinho sobre isto, Cláudia. Assim, isto é um tema polémico e ultimamente tem-se falado muito, muito Pois é. disto. E pode-se falar muito disto, eu podia ficar aqui a noite toda a falar, vou tentar resumir. É assim, em primeiro lugar, cada profissional apresenta o seu serviço, mais uma vez vou voltar a falar, é um serviço, o seu serviço para a noiva de forma completamente diferente, ok? Pronto, portanto, pode incluir coisas diferentes, começamos logo por aí. Estamos a falar de um serviço que inclui uma série de coisas, que podem ser coisas diferentes. Hum, Resumindo muito, normalmente quando nós estamos a trabalhar com uma noiva, nós fazemos uma reserva, geralmente algum tempo antes, mas isso pronto, é Uhum, relativo. E a partir do momento em que eu já estou a reservar com essa pessoa, portanto, eu já tenho que, a partir daí, e ela reserva comigo, portanto, eu tenho que criar, eu tenho que perder tempo a fazer todo um documento, um orçamento, um documento de apresentação, pode ser mais ou menos elaborado, mas só por aí é muito mais trabalho. Eu, como social, eu não faço isso. Portanto, tudo isto tem que ser contabilizado. Portanto, todo o trabalho envolvido, tudo o que é dedicado para eu realmente conseguir apresentar o meu serviço. Começa logo por aí. A partir do momento em que a noiva reserva, eu já estou disponível para uhum, comunicar com ela, esclarecer dúvidas, até ao dia do casamento e depois muitas vezes depois também. uhum, Portanto, é uhum, de uma disponibilidade que não tem nada a ver com um social. O social, a noiva marca comigo, pronto, acabou. uhum. Portanto, sempre que há inquietações, dúvidas, inseguranças, muitas vezes elas dizem que é uma coisa, depois já é outra, mas nós estamos sempre ali disponíveis Tem a para ver com o conversar serviço de apoio ao cliente, não é? Neste completamente. Portanto, caso. eu estou Uhum. totalmente disponível sempre que eu com uma cliente, Que no teu caso também tem pós-venda, não é? Que na fotografia também muitas tem. vezes, muitas Serviço vezes, muitas pós-venda. vezes. Por exemplo, eu neste momento eu já não faço atendimento social, mas o Uhum, atendimento social, a cliente marca, ok, vem, tá, tchau. uhum, Não há essa preparação, essa disponibilidade para estar sempre ali a responder a perguntas, uhum, não é? Também não há motivo para isso. uhum, Então, a disponibilidade é uma disponibilidade muito maior. Portanto, e aí associado a isso também há uma exclusividade. Portanto, eu estou uhum. disponível para estar ali, Exatamente. disponível para ela, para lhe esclarecer toda. Consultoria, serviço de Uma consultoria. consultoria também. Normalmente, depois também estará sempre, não é? Ou não, mas eu acho que deveria estar sempre, associada a uma prova. E esta prova Uhum, agora pode ser mais ou menos elaborada, mais ou menos completa, onde normalmente, por exemplo, na minha parte, é feita, sim, uma consultoria. Obviamente que isto agora vai sempre da experiência de cada profissional, daquilo que cada profissional consegue oferecer e quer incluir. Uma consultoria, onde eu realmente vou tentar perceber o que é que nós podemos fazer, vamos tentar recolher o máximo de dados possível relativamente àquilo que ela traz, àquilo que ela escolheu, àquilo que ela idealiza, que muitas vezes eu já tive noivas que elas não faziam ideia do que é que queriam, o que é que fazia sentido ali, e depois, em função dos dados, das imagens, das uhum, peças, de tudo aquilo que escolhi, que nós vamos guiando ali, começámos a conduzir e mostramos o que é que elas tinham, que imagem era aquela, qual eram as influências, quais eram os estilos, e elas não faziam ideia. Eu lembro-me, por exemplo, isto agora nem de propósito,
Entretanto, tenho uma formação com inscrições abertas, passo a publicidade, para maquilhagem de época. E eu lembro Uhum. que tive recentemente uma noiva que ela tinha uma nítida inspiração vintage, de anos Ok, 30, ok. e ela não tinha essa noção, porque Não ela conseguia descrever, não é? não conseguia, não é que ela não conseguisse escrever, ela foi escolhendo as peças em função do gosto e Uhum. depois, à medida que eu recebi essa informação, eu fiz a leitura e disse, bem, temos aqui uma inspiração vintage dos anos 30. E ela, temos? Ai, eu não fazia ideia. E eu aqui depois comecei a explicar Exato. toda a influência, realmente os elementos, tive-lhe a mostrar imagens de referência para ela perceber, e ela ficou encantada. Uhum. Ela não tinha essa noção. Uhum. Portanto, nós realmente temos um poder nas mãos, que muita gente não imagina, porque de facto eu costumo dizer, este é o dia capa de revista, é o dia em que elas Uhum. podem se ver de uma forma que elas nunca se viram. Então nós temos Uhum. uma responsabilidade enorme de Uhum. realmente fazer uma leitura exata, fazer um aconselhamento muito bem feito, porque eu costumo dizer, este dia não é para se voltar a repetir. Então, Uhum. as coisas têm que ser feitas de uma Uhum. maneira muito, muito, muito exata. Nesta prova, depois, também se faz um aconselhamento de pele, porquê? O que nós fazemos na prova é um rascunho, ou é suposto ser um rascunho. Porquê? Eu vou conhecer a minha noiva, eu vou conhecer os traços dela, vou conhecer a pele, vou ver como é que a pele está, e depois vamos passar para um aconselhamento mais personalizado para tentarmos recuperar ao máximo a pele, porque a nossa pele vai ser absolutamente decisiva depois no resultado que vamos ter no dia. Eu costumo dizer que o que fazemos na prova é um esqueleto. E baseado naquilo que eu faço na prova, nos registros que eu faço na prova, eu depois faço alguns ajustes, vejo, dependendo das fotos depois que eu faço, eu percebo o que é que eu tenho que ajustar. Então, eu jamais poderia partir para um dia C, não é? Para um dia final, olhar para a minha noiva no dia e ter a responsabilidade de deixá-la absolutamente impecável para as fotos, para aquelas vossas fotos que vão buscar tudo e mais alguma coisa, e fazer aquilo no dia. Andar ali à procura À daquilo no procura. dia, à procura. Portanto, aquilo não é um dia para andar à procura. Uhum. E agora, a propósito dos cabelos que estávamos a falar, a propósito do pedido de desculpas, eu avisei algumas minhas que não fazer prova de cabelo não ia resultar bem. Uhum. Resultado, atrasos. Uhum. Porquê? Porque estiveram na tentativa e erro no dia. Pois. O dia não serve para isso, o dia não pode servir para isso. O dia é para ir direto ao assunto e Uhum. fazer 10 vezes melhor que na prova. Porque eu já sei o que é que eu vou encontrar, já sei os ajustes que tenho que fazer. No dia eu vou perceber as condições que eu tenho, obviamente, e Uhum. farei mais alguns ajustes em função das condições que eu tenho no dia. Uhum. Agora, para isto é muito importante que a noiva confie efetivamente no profissional que escolheu. Isso é muito importante. No dia, normalmente, nós fazemos uma deslocação com todo o material e equipamento possível, imaginário, na mala do carro, porque nunca sabemos o que é que vamos Sim. encontrar. Ainda na prova, eu falo por mim, a prova não é uma maquilhagem, portanto é uma reunião onde nós fazemos toda aquela consultoria, a consulta de skincare, a prova prática, portanto não é uma maquilhagem. Eu normalmente estou ou uma manhã ou uma tarde, com cada prova, eu só faço 2 provas por dia, portanto é uma Uhum. sessão que dura sempre no mínimo umas 3 horas e passa. Uhum. Claro, as minhas noivas dizem, meu Deus, isto já acabou. Passa muito rápido, porque é de facto uma coisa muito personalizada e muito completa. As minhas noivas costumam dizer que aprendem muito na prova também sobre uma série de Exatamente. coisas. Pois, é quase um workshop. É quase um workshop, muitas vezes, exatamente. Elas aprendem imenso sobre uma série de coisas. E de facto, depois no dia nós vamos, já com tudo estudado, para eu saber exatamente aquilo que vou fazer. E muitas das vezes também temos surpresas. Uhum. Porque no dia anterior já estão a mandar mensagem: ai meu Deus, mas apareceu-me uma espinha, duas, três, Uma borbulha, um herpes, um qualquer qualquer coisa. coisa. E como eu já sei quem é que eu tenho, Uhum. a pele, já tenho todas as indicações, todas as minhas notas, eu estou mais tranquila porque sei o que é que eu vou fazer, e como. É muito Uhum. mais tranquilo. Portanto, a questão da prova, muitas pessoas dizem, mas eu recomendo sempre. Eu não trabalho sem prova. Ok. Está nos meus termos e condições. Eu não trabalho sem Uhum. prova. A Ok. prova está incluída. Eu não trabalho. É o meu Uhum. método de trabalho. Porque é uma segurança não só para a noiva, mas Pronto, para... isso até é uma boa dica para, sei lá, imagina que temos alguém que está
a ouvir-nos e que está a começar na carreira e que até está a ouvir porque gosta do teu trabalho e encontrou aqui uma oportunidade para te ouvir também falar, desenvolver um bocadinho mais os teus pensamentos sobre isto, é uma forma de nunca lhe acontecer ou dificilmente acontecer esta situação de repente chegar lá e ter sido encomendado um social e chegar lá e Claro, ser noiva, né? Ou no exatamente. E depois outra aniversariante ser coisa. noiva. Porque se já tiver uma prova incluída, se o valor que ela oferece já incluir a prova, já vai garantir que ela se preparou de alguma forma para a pessoa que vai encontrar. Exatamente. As pessoas têm que perceber que, Para mas termos eu em estou a no condições, social. né? Eu falei em contrato, tu falaste em termos e Em condições, termos e portanto, condições, o que isto é for. muito importante, é muito importante. É assim, Ainda bem que falaste. porque, por exemplo, num social, eu com um social eu estou 1 hora, eu com uma noiva estou 1 hora e 45, 2 horas. Uhum, Porquê? Porque eu estou com um detalhe, uhum. com um acabamento, com um Claro. pormenor, que é óbvio. Num social eu não tenho tanto a necessidade de determinado tipo de acabamentos, de Uhum. detalhes, porque eu não vou ter um fotógrafo em cima daquela pessoa o dia todo. É muito Aquela pessoa relevante. não é a protagonista, aquela pessoa, portanto. É Claro mesmo que assim sim. uma É isso. responsabilidade, que É não isso, tem e a própria comparação. durabilidade, aquilo que a noiva vai Completamente. passar, por exemplo, em Muita termos gente de diz beijinhos, quantos completamente. beijinhos vai dar, Sim, é sim, sim. completamente diferente da amiga que é Claro, as pessoas também convidada têm ou que alguém. perceber, essa também é também um ponto interessante. As pessoas também têm que perceber, hoje em dia ouve-se muito, né? Porque agora está muito na moda, é tudo à prova d'água, é tudo hiper resistente. Não há milagres, está bem? Uhum, Nós temos, hoje em dia, estão a aparecer uma série de técnicas, uma série de recursos, e ótimo para nós, mas as pessoas têm que perceber que, ótimo, boa, estão a aparecer recursos, novas técnicas, e se os profissionais souberem trabalhar com eles, e se tivermos boas peles para trabalhar com eles, excelente, mas não há milagres. uhum, Eu, como eu costumo dizer, à vontade não é vontadinha. Então, exatamente. se eu tenho uma boa técnica Temos aplicada, que um ter bom noção. produto como um profissional, se eu tiver alguém que vai ter cuidado, é pá, melhor ainda. Então, é importante ter essa nota, porque ultimamente há muito a abordagem de quero uma maquilhagem à prova de tudo. Uhum. Isso não existe, senão não atiravam. Claro que sim. Principalmente tem a ver com aquilo que tu já referiste, e por acaso a Jenny, com quem nós também já conversamos aqui no podcast sobre maquilhagem, também disse isso, obviamente, que é a base, né? Que é a pele da pessoa, também vai definir muito do resultado, né? Se Completamente, tiveres completamente. como Mas só tu. para, terminar a questão do social, óbvio que nós fazemos uma maquilhagem no social e ela também pode ter durabilidade, mas mais uma vez, o nível de detalhe, de pormenor, de rigor que eu vou Uhum, ter com uma noiva, e de atenção e o tempo que eu vou dedicar, uhum, não vai ter nada a ver com aquilo que eu faço no social. uhum. Agora é óbvio, a noiva escolhe o tipo de serviço que ela quer, Exatamente, claro, como é óbvio. obviamente. Obviamente, eu vou-te confessar, e olha, confessei, é confessada às centenas de pessoas que nos ouvem, que eu já fui a um casamento como convidada e fui maquilhada por uma maquilhadora profissional que também faz noivas e, portanto, a qualidade era boa porque estou neste mercado e senti claramente que a minha maquilhagem estava muito melhor. Nem tem a ver com belezas nem nada, em termos de tom de pele, ser fiel ao tom de Claro. pele, a durabilidade, o risco no olho e etc. Estava muito melhor que a da noiva, né? Porque a noiva não durou tanto tempo, manchou no instante, borratou a máscara das pestanas e eu estava ali impecável até ao E final da lá noite. está, uma série de fatores que nós, desconhecendo, não podemos, não Claro, podemos claro, claro, mas eh, eu pensei, é pá, fogo, ela não teve aqui uma escolhas, pessoa, não é? São escolhas. não teve E aqui, não é um dia escolheu bem. demasiado importante para arriscar. Pois é isso, é isso, é isso, meninas. Vocês que nos estão a ouvir, escolham bem. E há aqui uma outra questão, antes tenho aqui mais duas questões que te queria colocar, e uma tem a ver precisamente com o escolham bem, e tu também tens um reel sobre isso, em que tu dizes que não é porque determinada pessoa diz que tem formação com outra, e contigo, neste caso, uma vez que dás formação, e eu já tinha isso aqui assinalado, já falamos sobre isso, mas também queria falar sobre isso. Não é porque tem formação com a pessoa X que vai fazer um serviço igual. Portanto, muito cuidado com isto, né? Vamos Sim, transformar isto eh, em dica para as noivas. sim, isso é importante. Se calhar, e pegando também nessa dica, outra dica que eu digo é muito importante
hum, pesquisarem sempre muito, muito, sobre o possível profissional que estejam a ponderar contratar. É muito importante perceber se o trabalho de facto vai ao encontro daquilo que pretendem, com aquilo que se identificam, com o estilo que gostam. E vou dar um exemplo de uma coisa que se passou muito, muito, muito recentemente comigo, que por acaso correu muito bem, acabou por correr muito bem, mas, mas podia não ter corrido. Isto porquê? Porque eu tive recentemente uma noiva que quem reservou foi a irmã dela. E ela não era propriamente, ela entretanto começou-me a seguir, mas ela não era propriamente seguidora assídua. Uhum, E entretanto, quando ela veio para a prova, foi muito engraçado que nós no início tivemos ali um bocadinho de dificuldade na comunicação. uhum, Normalmente as noivas que vêm e que reservam comigo, hoje em dia, não é? E posso dizer isto com alguma satisfação, uhum. Eu não entendo-te, não sei. estou há 2 dias nisto, Já são te noivas que seguem, já efetivamente, esperam exatamente, pelo momento, são exatamente. noivas que me seguem e que reservam comigo porque efetivamente se identificam com o meu estilo e que gostam do meu trabalho. Portanto, a comunicação é um bocadinho mais fácil. E Uhum, então, aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi, que tivemos muita dificuldade na comunicação. Ela estava-me a querer explicar uma coisa, eu estava a entender outra, eu fazia-lhe perguntas sobre uma coisa, ela respondia-me outra, então uhum, foi muito difícil. uhum, Mas no fim, lá, depois passando para a parte prática, aliás, uhum, correu tudo bem, ela adorou e pronto, uhum, estávamos era ali numa dificuldade de termos, ela dizia-me uma coisa, eu entendia outra, enfim. E uhum, acabou por correr tudo bem, mas realmente podia não ter corrido. uhum. Até porque a dada altura eu perguntei-lhe mesmo se ela tinha pesquisado sobre o meu trabalho, porque era Isso, importante percebo-te. que ela tivesse realmente feito uma O escolha mesmo acontece com a minimamente fotografia fundamental. também. Quando nos Então, pedem fotografias que não são do nosso estilo, do nosso género fotográfico, etc., exatamente, também é exatamente. sempre Então, muitas complicado. vezes acontece, eu sei disso porque eu tenho colegas que me relatam, tenho muitas alunas minhas que relatam isso, e eu própria já passei por isso. E para já não é confortável para o profissional que está do outro Uhum, lado. uhum, E pronto, acaba por ser realmente desconfortável. E acaba também por ser um bocadinho de falta de respeito, eu acho. uhum. Quando deliberadamente dizem, mas não fez formação com fulana de tal. Exato. Quando estão com outro profissional, Uhum. reservaram com outro profissional, estão numa prova e estão a mostrar referências De outra maioritárias pessoa. de outra pessoa, não é? E quando são abordadas, então, mas porquê é que não reservou com fulana? Mas não fez formação com ela. Isto é muito desagradável, muito Uhum, desagradável. uhum, Cada pessoa, independentemente de ter feito formação comigo, com outra colega, com outro colega, cada pessoa depois vai desenvolver o seu estilo. O estilo pode não ter nada a ver, pode claro. maquilhar mais ou menos, pode maquilhar muito melhor, ou pode não ter assim tanto talento. Uma coisa não tem nada a Uhum. ver com a Claro que outra sim. e nós não temos responsabilidade sobre isso. Uhum, Não temos. Acontece-me, por exemplo, muitas vezes eu não ter disponibilidade para determinada reserva. E perguntarem, então, e recomenda alguém que maquilhe igual à uhum. Cláudia? Epá, Igual ninguém faz. como assim? É muito Mas ingrato. me dá formação, pode-me recomendar alguma aluna que maquilhe como a Cláudia? Eu fico, como se costuma dizer, uma saia justa, Uhum, não sei o que é que eu ia dizer. Olha, eu uhum, tenho pessoas, alunas em que confio, gosto do trabalho, no entanto, recomendo que efetivamente pesquise o trabalho e veja se identifique, porque maquilhar, ninguém maquilha igual a ninguém. uhum, E é realmente importante que façam isso, que pesquisem, que vejam se identificam com o trabalho. Isto não é copiar-colar, ninguém maquilha igual a ninguém. Cada um tem o seu registro, cada um tem o seu jeito, se assim uhum, quisermos chamar, e é uhum, mesmo importante que façam esse trabalho de casa. É mesmo uhum. importante. Boa, boa. Excelentes dicas. E gostava então, agora para fecharmos, gostava de falar um bocadinho sobre diversidade e perguntar-te, se sentes que nestes anos todos tem havido, em termos de produtos, evolução em diversidade, por exemplo, de tons de pele. Eu sinto, como leiga que sou, mas apreciadora de maquilhagem, que cada vez se encontram materiais mais adaptados aos
não só tons de pele, mas estilos das pessoas, etc. Eu sei lá, eu lembro-me que a minha mãe já usava blush, minha mãe usou blush a vida toda, sempre, e eu só conhecia um ou dois tons de blush, e agora há um sem fim de tons de blush, né? Como é que tens sentido esta adaptação do produto, né? E como é que tens aplicado, se tens encontrado muita diversidade de tons de pele, e até porque sabemos, obviamente, que em Portugal temos recebido grandes correntes de imigração, pessoas com muita diversidade de tons, e como é que sentes isso no teu mercado? Bem, isso sempre foi uma dificuldade, tanto a nível de variações de tons mais escuros, de tons mais claros, também era uma Uhum, dificuldade, e de subtons. certo. Sempre foi uma dificuldade Ainda agora estamos a entrar numa acrescentaste aí parte, uma que eu não estava à espera. estamos a entrar numa parte mais técnica. Sempre foi uma dificuldade que houve desde há muitos anos para cá e que efetivamente nós só conseguíamos colmatar nas marcas mais profissionais, que Uhum, não eram muitas, agora são uhum, mais. Um, Volta e meia, se quiséssemos usar alguma marca mais lá está, de luxo, de alta perfumaria, digamos assim, uhum. não era tão fácil. Mesmo até para o uso pessoal. Eu lembro-me quando dava formação de automaquilhagem, a maior parte das clientes elas chegavam sempre com bases 2, 3 tons acima, porque era o que havia na loja. Exato. Nem havia tons mais escuros, nem havia tons mais claros. Havia 2, 3 tons intermédios e ficávamos por ali. Uhum, Subtons então nem se fala, não havia nada disso. E realmente, de há uns anos para cá, tem havido um crescimento relativamente a essa questão, tanto nas marcas de luxo, neste caso as marcas de perfumaria, como nas marcas profissionais. Marcas profissionais, então, nem se fala. E temos também muito mais marcas profissionais à nossa disposição. O uhum, cliente final também já tem, felizmente também já tem. Obviamente uhum. fica um bocadinho confuso, porque agora a oferta também também é muito Também, maior. claro. Mas hoje em dia, felizmente, já temos muito mais recursos relativamente a essa questão e a outras, felizmente, que era efetivamente uma dificuldade. Relativamente à questão dos blush, etc., os maquilhadores sempre conseguiam dar a volta a essa questão, porque nós tínhamos sempre Uhum, sombras, portanto, se não tivéssemos um blush, exato. conseguíamos ir buscar uma sombra, e pronto, havia sempre forma de conseguir dar a volta, conseguíamos sempre fazer misturas, arranjar pigmentos. Mas essa era sempre uma dificuldade que, mais não seja, às vezes, para prestar ali E algum eu tipo de acho isto também dica. muito, muito relevante, porque eu acho que isto também é, de certa forma, uma grande distinção do quão profissional ou de qual é o nível, não é? De maquilhadora que estamos a falar, não é? Se a pessoa é capaz de se adaptar a características muito específicas. Eu, por exemplo, uma das coisas que falamos com a Jenny, e eu sei que tu ouviste o episódio, que tem a ver com o olho asiático, por exemplo, Uhum. não é? Como é que é trabalhar um olho asiático. Eu já tive uma noiva asiática e senti que o trabalho não foi bem executado para o tipo de olho que ela tinha. Portanto, que não, claramente não era alguém que estivesse preparado para fazer um trabalho naquele olho, que não soube valorizar e favorecer. Isso também é de certa forma um indicador, não é? A vossa capacidade para se adaptarem à diversidade de pele, de tons de pele e de fisionomias também é um indicador do nível profissional. Sim, é sempre importante, obviamente nós não vamos ter todos os dias a oportunidade pronto, de ter assim experiências um bocadinho mais diversificadas. Eu falo no meu Uhum, caso, não tenho uhum, tanta oportunidade assim. Se calhar já tive mais oportunidades, por exemplo, de trabalhar em peles muito, muito, muito claras, que também às uhum, vezes é uma dificuldade de alguns uhum. maquilhadores. Então, uma das coisas que efetivamente nós temos que fazer, é uma coisa que eu Mas recomendo. temos, olha, com o Destination Weddings, por exemplo, com muitas noivas inglesas, por Sim, exemplo, sim, 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 sim. Houve a uma chegar a altura, há uns anos Portugal, que atrás, têm tons de pele sim, bastante houve uma até altura, diferentes dos sim, há uns anos nossos. atrás que eu tive muita oportunidade É de assim fazer rosa, não as é? Assim um nórdicas, sim, rosinha. é sempre mais rosa e que também é uma dificuldade de alguns profissionais e é uma coisa que eu gosto muito também de fazer, e uma coisa que eu recomendo, porque óbvio, não é, nem sempre nós temos essa oportunidade. Por exemplo, peles negras é uma coisa que acaba por não ter tanta oportunidade. O que nós temos que fazer realmente é estudar.
estudar, procurar, pesquisar, para que efetivamente, quando tivermos essa oportunidade, quando essa oportunidade surgir, tentarmos, obviamente, fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Porque, meu Deus, a maquilhagem é absolutamente infinita, não há dois rostos iguais, nunca vão haver, e cada rosto vai ser sempre um desafio novo. Então é sempre importante o trabalho e o estudo do maquilhador nunca vai terminar. E quando me dizem, mas eu não me sinto preparada, um maquilhador nunca se vai sentir preparado, Certo. totalmente preparado. Isso não existe. Eu acho Nunca que isso não pode existe. estar, certo? Nunca pode estar totalmente preparado. Depois há sempre, não é? Sinais, se queres Exatamente. esconder ou deixar ficar, Sim, exatamente. sardas, não Isso é? é Eu muito tenho muito essa interessante. questão das sardas. Eu já tive algumas noivas que que tinham características de nascença, sinais de nascença, angiomas, etc. Algumas preferiram tapar, outras não. E isso é muito importante, não assumir que a noiva vai Uhum. querer tapar algo que pode ser uma marca de identidade. Exatamente. Sim, eu às vezes, eu por exemplo, fico com pena, óbvio que respeito, mas fico com pena, por exemplo, que uma noiva que tenha sardas queira esconder as sardas ou acabe, que se calhar ela até nem queria, ou acabe com as sardas escondidas Sim, porque a agora maquilhagem, felizmente está mais na moda, agora já está mais na moda deixá-las não mais é? Claro. transparentes. Nós queremos sempre que possível deixar a pele mais transparente e deixá-las aparentes. Mas houve aí uma altura que estava um bocadinho na moda tapar, estava na moda não gostar das sardas. Agora está na moda gostar das sardas e fazer sardas. E fazer sardas Também. também já tenho Ah, visto algumas coisas, sim, dar assim agora é ou se já tendência. tenho umas pouquinhas, vamos assumir isto e vamos Exatamente. aqui multiplicá-las um Naturalidade. bocadinho. Agora é a tendência naturalidade. Muito giro. Olha, Cláudia, estamos mesmo a chegar ao fim e a te pedir só se tens alguma dica preciosa que queiras deixar a quem está agora a começar a pensar em preparar o seu casamento. Ora bem, para quem está a começar a pensar, preparar o seu casamento, bem, pesquisem bem os seus fornecedores, façam escolhas realmente ponderadas, pensadas, não fiquem na dúvida sobre aquilo que poderiam ter feito, escolham realmente baseado naquilo que vocês querem. Eu acho que às vezes mais vale pensar um bocadinho mais, mas fazer as escolhas acertadas para depois mais tarde não ficar com a pena. Uhum, E ouvir, porque os fornecedores fazem isto todas as semanas uhum. e os noivos fazem uma vez na vida. Exatamente, ouvir os conselhos, não é, dos fornecedores e a voz da experiência e as dicas. Porque tudo aquilo que nós recomendamos tem único e exclusivamente um objetivo: é que tudo corra na perfeição. Muito bem. Olha, vou-te fazer só mais uma pergunta que me ocorreu agora. E como Força. é que sentes que está a comunidade? Ahm, de casamentos. Sim, na tua área, vocês falam, juntam-se? Na minha área, Vocês é têm, tu assim, tens, por exemplo, um grupo do WhatsApp com eu maquilhadoras? tenho muitos grupos do WhatsApp, tenho muitas turmas. Porque tens as Tenho tuas muitos grupos. alunas, não Sim, é? sim, sim, sim. Não, eu acho que a comunidade, de uma maneira geral, funciona muito bem. Obviamente que há sempre, pronto, há sempre coisas que se ouvem por aí, nem toda a gente, que às vezes eu acho que não faz muito sentido, mas eu acho que de uma maneira geral a comunidade funciona bem, porque óbvio, nós somos dos fornecedores, eu acho, dos fornecedores, obviamente que todos devem sentir isto, mas somos dos fornecedores que acho que absorve muito ali a energia pronto, do dia, da situação em si. Então Uhum, nós estamos sempre com aquele medo de que no dia nos acontece alguma coisa, meu Deus, se uhum, acontece alguma coisa, o que é que nós fazemos, né? Então eu acho que de uma maneira geral a comunidade funciona bem, porque eu já soube de situações complicadas que se conseguiram resolver, certo. eh, precisamente porque a comunidade Através funciona da bem. entreajuda entre os Exatamente. pares, não E isso é? é uma coisa que também, já agora vou aproveitar essa dica também para deixar outro recado às noivas. O mundo não acaba porque a maquilhadora não é aquela que vocês querem, porque a Certo. maquilhadora não é uma máquina. A maquilhadora e a cabeleireira são pessoas como vocês, que de repente podem ter imprevistos, de repente podem ficar doentes, de Claro repente que sim. podem. Principalmente quando é marcado com tanta antecedência, não é? Exatamente, nós não sabemos o dia da manhã e ninguém fica doente porque quer, ninguém tem um acidente, vamos bater na madeira, porque Uhum. quer.
ninguém tem realmente imprevistos de força maior porque quer. Uhum. Mas a verdade é que realmente estamos sujeitas a isso Uhum. e esta acho que é mesmo uma dica importante de se passar. Há solução para tudo. E lá está, quando as comunidades funcionam bem, É isso. Tu, enquanto profissional, rodeaste também de pessoas em quem confias e a quem possas recorrer e umas para as outras, não isso é é? muito importante. Isso é muito importante. Trabalhar em equipa, estarem a olhar uns para os outros como concorrência é complicado, porque Uhum, um dia uhum, destes nós podemos precisar uns dos outros. Então exatamente. não olhem uns para os outros como concorrência, como eu costumo dizer, ninguém consegue fazer duas clientes ao mesmo tempo. Olha, sabes, é isso. Subscrevo, costumo dizer isso muitas vezes aos meus alunos. Eu dou aulas de fotografia também, portanto, como tu, não só trabalho na área, como também dou formação, e é das primeiras coisas que eu digo às minhas turmas nas primeiras semanas de aulas logo. É vocês sejam parceiros, comuniquem, conversem, criem um grupo de WhatsApp onde estão todos e não se desliguem, não é? Não se afastem, não criem inimizades, porque vocês vão ser a ajuda uns dos outros no futuro. Quando um de vocês tiver um trabalho agendado e na véspera ficar doente, vai ser alguém deste grupo que vos vai safar. Porque já vos conhece, conhece o vosso trabalho, conhece a vossa experiência, sabe com que equipamento trabalham, etc. Já sabem várias coisas, né? Porque vão trocando essas informações e isso acontece também na fotografia. E já se falou disto noutros episódios, eu já falei disto com a Vanessa, por exemplo, com quem já conversei aqui. Temos um grupo de fotógrafas e videógrafas e sempre que precisarmos de alguma coisa, de repente, e já aconteceu, isto foi criado na altura do Covid, de repente é preciso alguém para aquele dia e é ali na hora e alguém sai da cama, da praia, de onde estiver Claro, e vai fazer o serviço para cobrir aquela pessoa que ficou isso é ali muito importante. enrascada porque ninguém está livre, não é? É muito importante, é muito É importante. bom saber. É muito importante, é mesmo, concordo e é bom saber. Cláudia, muito obrigada pelo teu Obrigada, tempo. eu. Obrigada. Foi um prazer ouvir-te. Espero que quem nos ouviu possa retirar daqui muita informação e se tiverem mais perguntinhas que queiram fazer, vão lá ao nosso Instagram, que vai estar lá uma fotografia da Cláudia para vocês verem, ir a alguns trabalhos dela e vão ao Instagram da Cláudia também, mandar mensagem, fazer perguntas Claro que sim. ou só elogiar, porque também é bom, não é? Claro que sim. Obrigada, Cláudia, um Obrigada, beijinho. eu. Um beijinho, obrigada.